Olá, caros alunos e alunas da rede municipal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Wendel e estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês na compreensão do material de ensino religioso inerente à sua apostila ou do nosso terceiro material, do nosso terceiro caderno, ok? Então, para a nossa aula hoje, temos como objetivo do conhecimento princípios e valores éticos, que tem como aí um objetivo específico para essa nossa primeira aula, identificar princípios éticos, familiares, religiosos e culturais, que possam aí alicerçar a construção de projetos de vida. E o nosso tema de aula será a ética nas tradições religiosas, tribais e ocidentais. Mas antes, vamos entender o seguinte: a ética da alteridade como proposta. Então, vamos esclarecer dois conceitos. O que é ética? Você deve estar se perguntando. Então, ética são princípios que vão reger a maneira como você, eu, as outras pessoas se comportam ou agem diante das outras, né? Então, são princípios aí que são pessoais, certo? Não é nada, não é norma, não é diferente do que a gente entende como moral ou moralidade. Então, a ética são princípios que a gente carrega, que vai depender aí da personalidade de cada um, do caráter de cada pessoa. Então, a ética é esses princípios que vão reger a maneira como eu me comporto diante das outras pessoas, diante do mundo. E alteridade, de uma maneira simples, significa o quê? É sempre você se colocar, se posicionar no lugar do outro. Então, sempre que você toma alguma atitude na sua vida, você sempre se coloca no lugar da outra pessoa. Você gostaria de fazer com que aquela pessoa realizasse uma ação que lhe beneficiasse, então você sempre tem que pensar nisso. Então, você também vai agir pensando nessa maneira. Então, eu sempre vou agir como se também aquela pessoa fizesse o mesmo por mim, certo? Algo nesse sentido, a ideia de alteridade é sempre se colocar no lugar do outro. Então, a ética da alteridade como proposta, aí parte aí como um princípio que permite estabelecer uma relação respeitosa, fundada na acolhida, na liberdade e na responsabilidade. Então, eu sempre estou me colocando no lugar do outro. Então, eu faço pelo outro o que eu gostaria que a pessoa fizesse por mim, certo? Então, se eu quero que a pessoa me respeite, então eu tenho que respeitá-la. Então, se eu acolho essa pessoa, eu faço uma acolhida para essa pessoa, é porque eu também gostaria que ela fizesse isso por mim. E essa ética da alteridade termina influenciando o modelo de convivência da pessoa e o respeito que é capaz de expressar com relação a si mesma e ao próximo. Então, veja aí, modelo de convivência. Então, a ética, como um conjunto de princípios, surge aí, incluindo a ideia da alteridade como mais um princípio para servir aí de parâmetro para você se relacionar com outras pessoas, sempre tratando-os de maneira respeitosa, sempre fundado nessa acolhida, né, e na responsabilidade, né, sempre pensando nessa perspectiva. Como as tradições religiosas, em especial as tribais, os povos africanos, afro-brasileiros, esses povos indígenas, esses povos originários, né, eles vivenciam ou propõem uma possível ética da alteridade. Então, tal ética da alteridade se concretiza no profundo respeito e cuidado, além da preservação da vida como um todo. Então, veja, em algumas
culturas tribais, africanas, afro-brasileiras e indígenas, existe essa relação de respeito mútuo pela natureza, pela vida, né? Sempre preservando essa relação benéfica, né? Então, a gente entende isso como tendo como exemplo a relação com a natureza. Então, os povos de matriz aí, tribal, eles possuem uma relação, uma proximidade, uma afinidade muito grande com a terra, assim como funciona também com os povos aqui indígenas. Então, eles mantêm uma relação de proximidade muito grande com a terra. Eles não a veem como um simples bioma da qual você tira seu sustento e não há essa troca respeitosa, né? Então eles preservam a natureza porque sabem que é dali que vem a vida, né? A vida deles, ou seja, toda a sua maneira de pensar a religião ou pensar a vida depende justamente da manutenção, da preservação desse meio, né? Então, algumas contribuições que a gente pode ver aqui, que são significativas, que são oriundas da África negra, né? Assim também como das culturas afro-brasileiras, candomblé, umbanda, o tambor de Minas, entre outros. Então, essas contribuições para a humanidade, como é que a gente pode entender? Então, pelo forte senso de comunidade e solidariedade. Então, essas culturas de caráter étnico, né? As religiosidades étnicas, elas possuem essa ideia de comunidade muito forte, que é muito presente também. Então as relações elas são mais fortes, são mais consolidadas. Existe um profundo respeito ao sagrado, porque o sagrado, de certa forma, é o que mantém toda essa ordem, né, da comunidade. Existe uma apreciação dos critérios tradicionais e valorização dos anciãos, que é o respeito aos mais velhos. Então existe esse respeito justamente por quem é mais experiente dentro dessas comunidades. Uma visão holística do mundo e do ser humano. Holística quer dizer uma visão mais abrangente do ser humano e, no caso aí, do mundo, né? Que a gente pode entender como a natureza, todos os espaços aí e lugares, certo? Então, essa visão holística do mundo e do ser humano, havendo espaço e lugar para todos, independentemente da idade. Ou seja, nessa visão não é possível compreender o ser humano e o mundo separadamente. Então percebam que nessas religiosidades étnicas ou tribais, sejam elas africanas, afro-brasileiras ou indígenas, existe essa visão de que o homem ele está relacionado diretamente com a natureza, com o mundo, ou seja, um não se dissocia do outro, certo? Então não existe aquela ideia de que o homem é superior à natureza. Então existe aquela relação de igualdade. E depois de termos visto estes principais conceitos, temos aí a atividade, né, que são só duas. Então, a primeira diz o seguinte: por meio da ética da alteridade, identifica-se que os conflitos se dão pela falta de compreensão das diferenças, ou seja, quando não há o respeito pelo outro, né? Entre elas, pode-se citar as diferenças de gênero, as diferenças de caráter étnico, de classe social, de opção religiosa, etc. Então, pesquise, cole ou descreva alguma reportagem que apresente conflitos gerados por uma dessas diferenças. Então, depois converse, apresente e socialize junto ao seu professor da disciplina de ensino religioso e demais colegas, né, o que você encontrou, certo? A segunda questão, ainda tratando aí sobre o seu achado, né, sua reportagem ou colagem que você tenha encontrado. Então, 3 atitudes éticas das tradições religiosas africanas, afro-brasileiras ou indígenas que podem evitar os conflitos causados
pela diferença escolhida, né, no primeiro quesito, citados aí na questão anterior. Então aí vocês têm esse trabalhozinho aí que é bem simples. Qualquer dúvida, consulte seu professor, ok? Se ainda houve alguma dúvida, leia direitinho o texto, pesquise em outros vídeos, reveja essa aula e assim, mãos à obra. Então eu sou o professor Wendel, muito obrigado pela paciência e pela participação.